Hoje, em particular, eu estou extremamente feliz de estar aqui, porque é uma grande alegria participar de algum estudo no mês das comemorações de 30 anos da nossa casa. Eu frequento o SEMA há mais de 20 anos e ver como esse auditório cresceu, como as pessoas chegaram, como os espíritos nos auxiliam, me auxiliaram, me auxiliam. Então, assim, é só gratidão e deixar aqui todo o meu amor para essa espiritualidade e pedir, porque somos pedintes, né, para que na noite de hoje eles permaneçam aqui conosco, nos orientando, e que muitos outros anos essa casa possa crescer realmente e abrigar tantos corações necessitados, encarnados e desencarnados. Então, o nosso estudo da noite de hoje, ele é do Livro dos Espíritos, e ele é da parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, e é o capítulo, está dentro do capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e são as questões 200 a 202. São só 3 questões pequenas, mas de uma importância muito grande para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Nós vamos falar sobre sexo dos espíritos. Então, apesar de ser um assunto muito natural, ele é sempre tratado com muito preconceito, né? Falar sobre sexo. Ele sempre esteve presente, está e estará na nossa humanidade, mas é nosso papel, é nossa tarefa, né, na divulgação da doutrina espírita, compreender, aprofundar e tentar desmistificar tudo que é trazido há tanto tempo, através de tantas religiões, que problemas, equívocos e constrangimentos que nós mesmos, na nossa ignorância, com o passar dos milênios, vamos colocando em cima. Divaldo Franco, que é hoje talvez a nossa maior voz de divulgação da doutrina espírita no nosso país, ele tem uma definição que eu gosto muito com relação ao sexo. Ele diz: trata-se de uma nobre organização para manter a vida em padrões de equilíbrio e de prazer, proporcionando, quando o seu uso é ético e moral, alegria e completude nos relacionamentos. Então, com esse pontapé inicial que nos tira qualquer peso, qualquer constrangimento sobre o assunto, vamos buscar lá no Evangelho qual é o primeiro ensinamento que nós temos que ter em mente quando nós vamos tratar do assunto sexo. Não julgar. Não é? Jesus já falou, não julgueis. E não só porque nós seremos julgados, não. É pelo nosso não conhecimento da situação do nosso irmão. Né? Quando nós estamos julgando alguém ou alguma situação, nós estamos tirando pelo nosso olhar. Mas nós, como não conhecemos a caminhada, nós não sabemos o que aquele espírito traz na sua estrada, é melhor, é correto e é justo que nós não julguemos. Então, que nós não tenhamos nenhum olhar de julgamento. E a primeira pergunta, muito simples, questão 200, tem sexo os espíritos? E os espíritos respondem a Kardec, não. E aí a gente precisa entender o que são espíritos, né? Porque nós nos confundimos um pouco o que nós somos com o que nós estamos aqui nesse momento, com o que nós somos na realidade. Espírito é o princípio inteligente do universo. E esse princípio inteligente, quando reencarna, né, quando ele vem e precisa encarnar, o que ele necessita? Ele necessita de uma vestimenta que vai dar a ele um sexo masculino ou feminino, mas que isso vai depender exclusivamente de uma organização biológica. Então, é nesse momento que a gente precisa começar a ter o entendimento. O que é do espírito, o que é do corpo? Né? Nós temos uma organização biológica que determina, e temos a inteligência e a individualidade, que é aquilo,
arsenal, toda aquela nossa bagagem que nós trazemos. Por isso que quando a gente fala de sentimento, quando nós falamos de amor, isso não tem nada a ver com o corpo, está diretamente relacionado com o espírito, ou seja, com a nossa individualidade, com a nossa inteligência. Independente do corpo, não é, que nós estamos, que o nosso espírito tomou nessa encarnação, independente da expressão que esse corpo e como ele se relaciona, e tanto que, se o meu relacionamento é baseado no externo, quando o meu corpo findar com o advento da morte, ali o meu objeto de desejo finda também, perece. Agora, se o meu sentimento, existia um sentimento naquela relação, esse sentimento prossegue. Ele vai comigo. Aí a maior prova de que o que nós sentimos, do nosso desejo, da nossa vontade, está diretamente relacionado com o nosso espírito. Então, naquele momento da separação carnal, só estamos ali fazendo a separação daquela expressão temporária que estávamos tendo. Ok? Aí a questão 201. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Essa é uma pergunta que as pessoas fogem. Normalmente, será que eu, nessa encarnação, sou mulher? Será que numa outra encarnação eu serei homem? É claro que pode animar, porque o espírito são absolutamente os mesmos. O espírito, quando o espírito foi criado? Criado por quem? Por Deus. Deus não criou espíritos masculinos e espíritos femininos. Deus criou espíritos. Espíritos para serem felizes. Não é? A condição de estarmos num corpo masculino ou num corpo feminino vai depender da necessidade naquele momento, naquela prova, naquela encarnação em que eu estiver. Então, não importa se nessa eu sou Fátima, na próxima pode ser que eu já não seja mais, que eu não tenha mais essa vestimenta feminina. Ok? Então, é só a gente analisar através dos tempos. De onde nós viemos? Né? Quando fomos criados, atravessamos os reinos mineral, passamos pelo reino animal, estamos hoje hominal. Qual é o objetivo da encarnação? Questão 132. Que nós progridamos, que a gente evolua, que nós cresçamos. E para que eu possa evoluir, eu necessito de quê? De experiências. E as experiências, elas não podem nunca se repetir da mesma maneira, no mesmo canal, do mesmo jeito. Então, eu vou precisar ter inúmeras experiências variadas. Por isso, os espíritos trocam de posição quantas vezes forem necessárias, adequadamente à necessidade das nossas provas, do nosso entendimento, da nossa evolução. Então, vamos lá. Essa pergunta nos joga direto na pergunta seguinte, 202. Quando errante, para quem não sabe, errante é o espírito que está na erraticidade, né? A gente desencarna, enquanto encarnados estamos aqui, associados a esse corpo, desencarnamos, deixamos o corpo e somos espíritos errantes, estamos na erraticidade. Aí Kardec perguntou, o que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Danado, né, esse Kardec? Aí ele foi lá e perguntou. E os espíritos responderam, curtinho também, tanto faz. Isso pouco lhe importa. O que lhe guia nas escolhas são as provas por que ele haja de passar. Então, pausa. Vamos pensar o seguinte. Eu posso ter preferência, porque Kardec perguntou, prefere o espírito encarnar corpo de homem ou de mulher? E eles responderam, não importa. Mas a gente tem preferência? Por que a gente tem preferência? Qual é a referência para a gente ter preferência? A vida que nós estamos vivendo. Não é? Se eu estou vivendo uma encarnação na qual eu estou bem, me sinto adaptada, estou feliz, não é? Eu sou mãe, eu tenho uma família feliz, eu experimentei a maternidade, gostei de me relacionar,
Então, o que me fez ser mulher me faz feliz, me faz pensar que é ótimo, eu quero ser mãe, eu quero ser mulher na próxima encarnação. Ok. E se eu tivesse nascido no Afeganistão? E se eu estivesse submissa, presa pelo fato de ser mulher? Então, nós vamos avaliando que o nosso olhar nessas escolhas ele é muito restrito, já que nós não temos o conhecimento completo. E aí, por isso, Kardec colocou uma nota. Dessas 3 perguntas, foi a única que ele colocou uma nota. E ele disse assim, visto que lhe cumpre progredir em tudo, porque a gente, quando está progredindo, nós precisamos progredir em todos os campos, em todas as experiências, do conhecimento, da medicina, da cultura, de tudo. Nós precisamos ter todas as experiências. A gente consegue imaginar que um espírito puro como Jesus não tinha o conhecimento de tudo, tinha o conhecimento das ciências todas, manipulava todos os fluidos? Então, para quando nós chegarmos, né, se o processo é de evolução e nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos indo. E nós vamos ter que aprender tudo, gostemos nós ou não. Porque a gente precisa saber. Então, ele fala, nós precisamos progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. É com isso que o ensejo de ganhar experiências. Então, é lógico, quais são as variantes que a gente mais conhece na encarnação, que a gente pode escolher, né? O que a gente gostaria de escolher, né? Ser rico ou ser pobre, né? Ser bonito ou ser feio. E aí essa coisa de bonito e feio é muito interessante, porque rico e pobre sempre, desde os primórdios, rico é rico e pobre é pobre. Ok, a gente consegue entender bem. Agora, bonito e feio é uma coisa meio subjetiva, porque o modelo de beleza vai mudando com o passar do tempo. Né? As mulheres, o modelo de beleza da Idade Média era completamente diferente do de hoje. Então, cuidado que se a gente levar uns 200, 300 anos para reencarnar, a gente pode errar no modelo. Tá? Então, vamos avaliar isso aí. Então, assim, homem, mulher também. Então, são esses antagonismos que a gente precisa experimentar. Então, por isso, às vezes, nós reencarnamos numa situação mais difícil financeira, às vezes a gente reencarna numa situação mais fácil, mas tem um problema de saúde. Né? Então, essas provações vão passando, esses nuances vão acontecendo com o passar das encarnações, para que a gente possa ter todas as experiências. Agora, vamos pensar. Hoje, com a nossa cabecinha, se a gente tivesse que escolher livrinho, né? Porque a gente escolhe muito bem quando a gente está encarnado, imagina desencarnado. Né? Então, vamos lá. Se a gente tivesse que escolher hoje, como é que a gente ia querer vir? Rico, bonito, né? Porque se é para sofrer alguma coisa, é melhor com dinheiro no bolso, é melhor estando bonito para não sofrer bullying. Então, se ficasse pela nossa conta, pela nossa livre vontade, pelo nosso estágio de conhecimento e de evolução moral, a gente ia querer moleza. Então, a gente nunca ia avançar. Porque a gente não ia querer, né? A gente ia querer sempre morar perto da praia, ou se gostar da montanha, num lugar bonito. Percebe que a necessidade do impulsionamento na nossa caminhada, ele tem que vir com algum tipo de dificuldade? E isso a doutrina tem de tão bonito para ensinar para a gente, para explicar. Então, os valores que a gente tem são esses valores terrenos dessa última encarnação aqui. Então, eu quero voltar mulher porque essa minha última experiência foi legal. Mas, se não foi... Se eu fui uma pessoa abusada, se eu sofri algum tipo de violência, eu não vou querer. E, quem sabe, não é essa a maior prova que eu preciso passar. Por isso, eu tenho a ajuda maravilhosa e misericordiosa dos mentores, né? na organização da minha reencarnação. Porque nós ainda não temos essa condição, que os espíritos responderam lá na pergunta, dizendo que pouco importa. Porque, na verdade, quando nós já temos uma percepção maior daquilo que a gente precisa, mas a gente desencarna e nós sabemos que nós não modificamos. E se a gente ainda tem tanta dificuldade, se a gente ainda tem tanto pouco entendimento, então a gente precisa realmente da ajuda. Né? E a minha vontade não tem jeito, ela vai ser superada pela necessidade do progresso. Então, mesmo que eu queira, mesmo que eu insista, mesmo que eu implore para continuar
20 encarnações como mulher, vai chegar um momento que o meu progresso vai exigir que eu mude, né, que eu tenha uma outra experiência e, com isso, eu possa avançar no meu conhecimento, porque eu só conheço um determinado caminho. Daí a gente percebe o que acontece. Quando nós olhamos pessoas revoltosas com as suas questões, né? Essa é uma observância fácil de se perceber. Aquela pessoa que é revoltada com a vida. Que a gente olha e fala até assim, nossa, mas a pessoa tem tudo, tem saúde, mora razoavelmente bem, né, tem filhos bonitos e tudo, e está aí reclamando, não consegue se acertar com nada. Alguém conhece alguém assim? Por que isso, gente? Olha só o não julgueis. Às vezes a pessoa está naquela situação, naquela encarnação, e não era isso que ela queria. Ela não queria nascer no Brasil. Ela não queria nascer mulher ou homem. Ela não queria estar vivendo naquela cidade. E ela não consegue alguma coisa no íntimo que mexe. E só o entendimento vai nos ajudar, porque vai nos apaziguar, vai fazer entender que a gente tem um propósito, que isso é uma caminhada, que nós estamos aqui para passar pelas provas pelas quais nós necessitamos. E aí, nessa de não aceitação, muitas vezes a gente não aceita a nossa vida. Mas pior ainda é quando nós não aceitamos a vida do outro. Que nós vemos muito isso. Nossa, fulano... E quando a gente não aceita um filho com determinada situação, com uma determinada escolha? Se a gente está falando de sexo, vamos falar aqui da homossexualidade. E quando nós não aceitamos os nossos irmãos que são homossexuais? Aí não é fácil, né? Mas aí, né? Aí a gente vai botando várias vírgulas. Ah, mas aí, né? Uma situação diferente. Não, não é nada diferente. É igual escolher se eu quero fazer engenharia ou medicina. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é a homossexualidade? Porque aí volta, né, naquela questão do entendimento, do conhecimento, que a gente é tão resistente em procurar saber. Então, vamos lá, definição. O indivíduo que sente atração e se realiza afetiva e sexualmente com um par do mesmo sexo, sexo da organização biológica. Só isso. Simples assim. Não é diferente de nada. Não nos faz diferentes de ninguém. Então, isso não determina a personalidade ou o comportamento. Porque a gente faz uma mistura danada, bota tudo no mesmo saco. Que, na verdade, o comportamento e a personalidade, eles são muito variáveis em qualquer pessoa, homo ou hétero. Então, isso é muito sério. E é importante que é para a gente poder começar a derrubar aqueles preconceitos que nos fazem crer que, pelo simples fato de nós classificarmos, entre aspas, alguém como homossexual, a gente já bota logo a classificação como safado, promíscuo, né? Sedutor, pedófilo, sem caráter. São coisas que nós fazemos ainda. Então, qual é a explicação que a doutrina nos traz para alguém ter essa opção? Vamos lá. Tem um livro maravilhoso de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que se chama Vida e Sexo. A Cissa já falou aqui do Sexo e Destino, que ninguém pode deixar de ler realmente. E não deixem de ler Vida e Sexo, é fininho, mas é magnífico. E tem um capítulo 21, dedicado a esse tema da homossexualidade. Então, Emmanuel fala assim, o espírito, né, para explicar, porque há esse questionamento, por quê? Por que o espírito tem essa opção? E ele fala assim, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Claro, olha o estudo aí como nos ajuda. Nós vamos reencarnando por séculos, né?
vamos usar aqui um exemplo. Assim, eu reencarno 100 vezes como mulher. É lógico, né, num corpo de mulher. Com mulher, não, num corpo de mulher. Eu vou criando uma impressão do meu corpo no meu perispírito, que é meu modelo para o meu próximo corpo. Mas eu também vou criando o quê? Um psiquismo no meu espírito. Olha a diferenciação. Um psiquismo feminino. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Ou seja, a gente cria registros. Nós vamos criando esse psiquismo feminino ou masculino, que é totalmente diferente da morfologia do corpo, dos órgãos pelos quais eu nasci. Então, se você pensa em uma única vida, toda essa informação vai por água abaixo. Olha a beleza da reencarnação nos trazendo as explicações. Ah, mas então todos os casos são por causa disso, porque é alguém que veio... Não. Emmanuel continua. Outra situação. O indivíduo que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas, em muitos casos é induzido, e aqui é muito legal dar uma paradinha, porque não existe obrigatoriedade na espiritualidade, o livre-arbítrio é respeitado, né? É induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente contrário, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. Então, o que nós fazemos? Nós não vivemos constantemente no abuso das nossas faculdades, genésicas ou não? A gente vive abusando, a gente abusa de tudo. Somos abusadores. Abusadores. Abusamos da comida, abusamos da bebida, abusamos da rede social, abusamos dos relacionamentos, abusamos do sexo, abusamos de tudo. Sempre temos algum traço. Isso é uma característica da nossa faixa vibratória, mas da qual nós já temos condição de aprender e começarmos a sair, a nos melhorar, a nos modificar, com relação aos abusos, não com relação... Não existe melhor ou pior com relação ao que a gente está tratando aqui da homossexualidade. A gente está falando lei de causa e efeito. Toda relação é troca fluídica. Então, se eu abuso com alguém, eu vou precisar, e eu não reparo ainda em caminhada, eu vou precisar retornar numa outra experiência, numa outra situação, para que eu possa compreender o que é aquilo que eu fiz, qual foi aquele abuso que eu produzi. E ainda uma terceira opção, que fica mais longe da gente, que é a opção dos missionários, né? Espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, óbvio, né? Rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Para que isso? Né? De maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. A gente tem um exemplo clássico disso, que é Chico Xavier, que veio durante muitas encarnações, né, tendo encarnações femininas. Então, o psiquismo pouco importava para o Chico a questão corporal, né? Pela elevação, pelo conhecimento, pela magnitude espiritual dele, pela elevação moral dele. Mas o psiquismo dele é doce, né? É feminino, é delicado, é amoroso. Mas podia Chico Xavier ter a tarefa que ele teve, nascendo em 1910,
com toda aquela mediunidade, atravessar todo aquele preconceito? Ele pediu, ele relata isso, que ele pediu para que ele continuasse, né, num corpo feminino. E foi dito para ele, não, Chico. Não, porque você vai precisar enfrentar muitas dificuldades, falar para muitas pessoas, atender muita gente. E se você for uma pessoa do sexo feminino, muito cedo irão te internar num hospício, porque era assim que era feito com as mulheres, que apresentavam mediunidades tão ostensivas quanto as que o Chico tinha. Então, a gente percebe aí que são espíritos que vêm, então, com a missão, ok, não tem mais compromisso com o corpo. É o nosso caso? Não, não é. Né? Então, a gente vai transitar por outras situações, a gente vai estar transitando por outros caminhos. Agora, o que a gente não pode, sob hipótese alguma, mais não cabe mais no nosso estágio, é a ignorância com relação a determinadas coisas, né? Fazer essa confusão. O que é sexo biológico? Refere-se diretamente aos órgãos. Isso é sexo biológico, né? Aí você tem identidade de gênero. Para quem não sabe, vamos esclarecer agora. Como você pensa a respeito de si mesmo, como você se interpreta. Isso é a identidade. Eu me identifico com esse meu sexo biológico, que é outra coisa, é como eu me vejo, eu posso não me identificar. E tem a minha orientação sexual, que é uma coisa diferente, que determina aquilo que me atrai. Né? O direcionamento do meu desejo sexual e do meu afeto. Portanto, é natural. E é natural, não é de normal, é natural porque é da natureza dos espíritos. É natural porque é da natureza nós passarmos pelas experiências. É natural porque nós vamos experienciar muitas coisas que nos são novas. Então, nesse mesmo texto, Emmanuel fala lá no comecinho assim, a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar. Olha como é importante a gente não julgar quando a gente fala desse assunto de sexo. E como é bom a gente conhecer, como é maravilhoso a gente descortinar todas aquelas dúvidas, aquelas sombras, aquelas coisas esquisitas, aqueles desconfortos que a gente traz. É natural. Há 200 anos atrás era um horror. Então, a gente precisa quebrar isso. E como é que a gente quebra a ignorância? Com conhecimento. Não existe outra forma. Né? A gente acabou de sair de uma sociedade machista, patriarcal, né, preconceituosa. Então, aqui é o melhor lugar para a gente estar. Ah, a nossa sociedade ainda é preconceituosa. É, por isso a gente está aqui. Por isso que a gente nasceu aqui. Por isso que, eu não tenho preconceito nenhum. Tem sim. Porque se não tivesse, a gente estava em algum lugar que não precisava, porque Deus não coloca ninguém no lugar errado. Nós estamos aqui para aprender alguma coisa, ou para exemplificar, ou para ambas as situações. Então, vamos fazer uma análise interna nossa. Não precisa, é no espelho, é no travesseiro, é na consciência. O que ainda me incomoda? O que ainda me cutuca? O que é piada para mim ainda? Né? Então, o que eu ainda acho engraçado? O que para mim ainda é pejorativo? É importante a gente saber disso. É importante a gente mudar esse comportamento, mas a gente só vai mudar quando a gente se olhar. E se eu estou ainda numa sociedade machista, se eu ainda estou numa sociedade preconceituosa, é porque eu tenho algum papel a cumprir aqui. Papel comigo, papel com o próximo. Isso é muito importante. Né? E isso vai me ajudar a quê? A eu evoluir. Porque se eu ficar num lugar onde está tudo ok, eu vou ficar estagnada. A gente já sabe o quê? Né? Que o espírito não retrograda. Então, mas ele pode ficar estacionário. Se ele não quiser evoluir, ele fica ali, naquela zona de conforto, até ser
empurrado. Então, não vamos pirar pelo empurrão, né? E o que a gente não pode esquecer é que quando a gente julga, a gente faz esses julgamentos, né? A gente está numa situação de mãos dadas com uma coisa que está, infelizmente, acontecendo demais, que é a intolerância. Né? Em todos os aspectos, não só de ordem sexual. Nós estamos vivendo um momento de intolerância. E aí, outra reflexão. O que é intolerância? Alguém já parou para pensar o que é intolerância? É quando eu não tolero, ou quando eu acho que eu sou melhor, que eu estou certo, e que, portanto, eu não suporto a ideia do outro, ou a maneira como o outro pensa, ou a forma como o outro age. Isso combina com o que Jesus trouxe para nós, com o que a gente está abraçando da doutrina espírita? Porque na doutrina espírita, o que a gente aprende? Eu tenho o esquecimento do passado, eu não sei o que eu fui, o que eu fiz, como eu agi, mas se eu consigo identificar no outro, é porque eu conheço, e se eu conheço, eu já fiz. Então, se o meu irmão está num momento diferente, difícil, de sofrimento ou de equívoco, quem sou eu para julgar? Intolerância e preconceito são sinais da ignorância e da imperfeição do espírito. Não é? Nós somos ainda imperfeitos. Esses preconceitos, eles vêm trazendo, né, vêm recheados de quê? De violência. Né? Sabia que o Brasil, fiquei tão triste quando eu li preparando esse estudo, que o Brasil é o primeiro país no ranking de violência para com homossexuais, seguidos do México e dos Estados Unidos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que é isso? É falta de conhecimento, só isso. Falta de conhecimento, de entendimento, não é, que vai gerando essa intolerância. O que isso tem a ver com a condição de bem e mal? Nada. Porque é a condição para definir que alguém é bom. Resultado das suas boas ações. Conhecereis uma árvore pelos seus frutos. Então, vamos começar a ser lúcidos. Bem e mal não tem nada a ver com isso. A gente precisa começar a abraçar e entender o que é realmente o bem. E se a gente está falando do bem, a gente está falando de caridade. Se a gente está falando de caridade, a gente corre para onde? Para a casa espírita. Como é que isso tudo acontece? É falado assim abertamente na casa espírita? São vários assuntos sobre sexo na casa espírita? A gente sabe que as casas espíritas, elas são compostas no plano terreno por espíritos encarnados, que somos todos nós. Então, se nós temos problema, nós também temos as ferramentas para modificar isso. Então, está na hora da gente começar a tratar os nossos irmãos sem preconceito, com esclarecimento, com leitura, com conhecimento, com pesquisa. Não vamos sair daqui e deixar todas essas informações. O livro do mês é só o livro do mês. Não, vamos ler. Mas eu não entendi. Então, volta e pergunta. Tem outros livros. Já tiveram inúmeros palestrantes aqui na casa, maravilhosos, falando e explicando. Vamos pesquisar, vamos ver. E a gente vê muitos segmentos religiosos que demonizam as questões sexuais, sejam elas de que ordem forem, causando danos, às vezes, irreversíveis nas pessoas, quando elas não são aceitas, quando elas não são acolhidas, chegando até o suicídio desses irmãos, pela falta de acolhimento. Acolhimento é a palavra inicial para qualquer irmão que esteja em dúvida, em sofrimento, em dor, né? Não entendimento, acolhimento. Na nossa casa maravilhosa, que é o SEMA, nós temos várias frentes de acolhimento.
A casa já é um acolhimento, porque a hora que a gente atravessa aquele portão, irmã Maria Angélica fala que todos nós somos abraçados. Eu sempre repito isso e sempre me emociono. Que ela sempre diz que, a partir do momento em que nós cruzamos aquele portão, nós passamos a ser filhos queridos do coração. Gente, isso é de uma grandeza, se vocês conseguirem entender isso, saber que a gente não está mais sozinho, que a gente pode chamar essa irmã amorosa a qualquer momento. Gente, isso é muito emocionante. Isso é muito maravilhoso. Mas tem os trabalhos também. A gente tem o autocura. Por que o autocura? O autocura é o momento onde nós vamos nos conhecer. Eu não sabia que eu tinha preconceitos. Então vamos conhecer. Vamos ter esse autoconhecimento, para a gente poder começar a trabalhar isso, a melhorar isso. Se eu tenho uma dificuldade com o meu familiar, se eu tenho alguma linha de dependência, nós temos o Grupo Pablo. O Grupo Pablo que acolhe todos os tipos de dependências, não só as químicas, mas também as emocionais, que são as que mais nos arrastam, são as que mais nos causam sofrimento. Então, se nós temos algum familiar, ou se nós mesmos somos portadores de alguma dessa dependência, vamos procurar na casa o Grupo Pablo, que vai acolher. Nós temos os trabalhos, os estudos, que são acolhedores, porque quando a gente compreende, nós estamos nos melhorando. Qual o compromisso da doutrina? Com a ciência, com a filosofia e com a religião. Aí alguém pode dizer assim, mas lá no Livro dos Espíritos, tem num determinado momento, falando que o papel do homem e da mulher são diferentes. Gente, vamos analisar. A lei é de progresso. E lei de progresso é uma das leis divinas e imutáveis, porque é lei de Deus. A nossa sociedade, de quando o Livro dos Espíritos foi escrito para hoje, ela não evoluiu, e os Espíritos não esperam que nós evoluamos, que a gente possa evoluir? Então, hoje não existe mais uma sociedade onde tenha o homem chefe de família ou a mulher chefe de família. Todos os dois vão ao trabalho, vão à luta, vão procurar, vão avançar. Né? A paternidade e a maternidade. Hoje são pais, pães, mães, pães, tudo junto. Por quê? Porque é necessário. Existem muitos órfãos no mundo, órfãos do mundo, e que o amor, né, seja ele homoafetivo ou hétero, não importa, ele precisa abrigar essas crianças. Então, olha como a gente já avançou, como as leis já estão avançando para poder abrigar, para ter acolhimento a esses espíritos. Né? Nós somos todos iguais, que é outra lei, que é a lei de igualdade. Então, vamos recorrer à nossa casa, vamos procurar evangelização para as crianças e os atendimentos para nós que não estamos conseguindo entender nas nossas questões. Porque a gente não pode esquecer nunca de uma coisa. Num determinado momento dessa nossa caminhada aqui, nós iremos desencarnar, todos nós. E Deus irá nos receber. E Ele irá receber um homem e uma mulher? Não, Ele irá receber um espírito. É isso que Deus espera de nós. E com isso, para que a gente possa fechar o nosso estudo, que eu já tomei um cartão aqui, Emmanuel fala assim, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área de evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Que a nossa consciência possa trabalhar a nosso favor, sem julgamento, sem nos julgarmos, sem julgarmos o próximo, sempre lembrando que Deus está nos esperando como filhos queridos, assim como nossa querida irmã, aqui no plano terreno, nos abraça para que nós possamos avançar na nossa caminhada. Muita paz a todos.